Aproveitando então o nosso Novembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a prematuridade, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema. A campanha do Novembro Roxo do ano de 2020 traz a seguinte temática: garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Mas bebê prematuro pode ficar de contato pele a pele com os pais? Pode e já foi comprovado cientificamente que isso é benéfico para o bebê. Isso acalma o bebê, relaxa o bebê e ele pode ser realizado tanto com a mãe quanto com o pai, dependendo das condições da mãe no momento do nascimento desse bebê. Porque nós sabemos que o bebê ele nasce prematuro não só por causas com ele, mas também por causas maternas. Às vezes a mãe está com uma pré-eclâmpsia ou com uma eclâmpsia, precisa de fazer o parto de emergência e esse bebê nasce prematuramente. Então a mãe talvez não esteja em condições de fazer o contato pele a pele com o bebê e esse contato pode ser feito com o pai. Pode e deve. O bebê deve ser colocado em posição de canguru, contato pele a pele, mesmo sem roupa, sem paninho, sem nada entre ele e a mãe ou ele e o pai. E ele tem que ficar pelo menos 2 horas. O ideal é que ficasse ali mesmo 2 horinhas. Mas às vezes o bebê nasceu em condições às vezes um pouquinho mais críticas, não pode ficar 2 horinhas, que fique menos. Mas estudos já mostram que é muito benéfico para esse bebê que está na unidade neonatal e que nasceu prematuramente, que faça o canguru, o contato pele a pele com os seus pais, pelo menos 3 horas por dia. 3 horas por dia seria o ideal para o bom desenvolvimento desse bebê. E como que a gente começa a abordar essa família? Lá no pré-natal. Tudo começa lá. Nós devemos preparar a família lá no pré-natal. Porque, às vezes, essa gestação não vai correr da forma planejada. Esse bebê pode nascer prematuro por ele mesmo, por problemas com ele ou por alguma complicação com a mãe, e então ele vai precisar nascer prematuramente. E lá no pré-natal já tem que ser abordado, mesmo que não seja uma gestação de alto risco. Se for de alto risco, então aí é que precisa ser abordado. A família tem que saber, conhecer como que é o método canguru. O método canguru é uma política de humanização, uma política de saúde nacional que trata do cuidado especializado com o bebê e capacitação da equipe que vai atuar no cuidado com esse bebê e com essa família, na unidade neonatal, no alojamento conjunto e depois também na fase de alta, porque o projeto Canguru, ele se divide em 3 fases. Um projeto, ou método, ou política, se divide em 3 partes, que é primeiro lá na sala de parto, no momento do nascimento desse bebê, já fazer com que a família esteja ali participando de tudo que é feito com esse bebê. Depois, na unidade neonatal, na UTI neonatal, né, ali junto, então parte do nascimento e da UTI neonatal. E a segunda parte é no método canguru mesmo. Quando que é o método, a unidade canguru? É quando esse bebê recebe alta da UTI e ele fica um tempo na unidade canguru como se fosse um intermediário para receber a alta. E depois o acompanhamento pós-alta hospitalar, que é a 3ª fase. Então eu falei, a primeira fase que é o nascimento e a internação na unidade neonatal, a segunda fase que é na unidade canguru e a 3ª fase que é após a alta hospitalar. E a equipe de enfermagem lá da atenção básica tem que estar preparada para atuar com o retorno desse bebê, com a chegada desse bebê para casa e para o retorno dessa família que ficou tanto tempo lá na unidade neonatal acompanhando esse bebê que estava internado. Às vezes fica por meses, 2, 3 meses, vai depender da prematuridade desse bebê. Então eu separei algumas coisas aqui para a gente poder abordar sobre esse assunto específico. 1 a cada 10 bebês nasce prematuramente e anualmente são 20 milhões de bebês que nascem prematuramente no mundo. Bastante bebê, né? E a taxa, olha só, é de 40% de morte desses bebês que nascem prematuro. É uma taxa muito alta, em torno de 40% desses 20 milhões de bebês que nascem prematuro no mundo acabam indo a óbito por várias complicações. E o contato pele a pele com o pai ou a mãe, já na primeira hora de vida,
melhora a sobrevida desse bebê, porque ele estabiliza hemodinamicamente, estabiliza o neurológico também. Se ele conseguir mamar, então, melhor ainda, porque ele já vai começando a formar ali seu sistema imune, sua microbiota intestinal. Se é um bebê que não tem condições ainda de mamar, que vai ficar só em contato pele a pele, mesmo que o bebê nasça e precise ser intubado, o mais precoce possível que ele estiver estável, conseguir colocar ele em contato pele a pele com os pais, mesmo intubado, mesmo com acesso venoso, com medicações, tem como, a equipe está preparada para manusear esse bebê e colocar ele para ficar em contato pele a pele com a sua família. E a família fazer parte de todo o cuidado que é realizado com esse bebê. Principalmente lá na fase da unidade canguru, onde eles vão estar ali já com um pé praticamente dentro de casa, precisa ser orientado adequadamente. E você, que é uma enfermeira, que atua como consultora em aleitamento materno, também tem que estar preparada para orientar essas famílias no pré-natal e para auxiliar a mãe, enquanto o bebê estiver internado, orientar a ordenha, orientar como que ela vai levar esse leite para a unidade neonatal, como que ela vai estimular essa produção para quando o bebê dela voltar para cá, vier para casa, fazer uma relactação com a técnica da sonda peito, com técnicas que auxiliem esse bebê a começar a sugar o seio materno. E então, quando chegar essa família em casa, você tem que estar lá presente, orientando, apoiando e auxiliando. Então, você tem que estar preparada para saber também como cuidar de um recém-nascido prematuro ou pré-termo. Como que são classificados, então, os nascimentos prematuros? Os bebês com menos de 28 semanas de gestação que nascem são considerados prematuros extremos. Os bebês que nascem ali depois de 28 semanas até 31 semanas são muito prematuros. E aqueles bebês que são moderadamente prematuros, ou prematuros tardios, também algumas pessoas chamam, são aqueles que são de 32 semanas até 36 semanas e 6 dias. A partir de 37 semanas, ele não é mais considerado um prematuro. Eu tive um prematuro de 34 semanas. Então, ele foi um prematuro mais tardio, né? Um prematuro moderado, veio para casa junto comigo, não teve problemas no seu desenvolvimento, não teve problemas com a amamentação, não pela prematuridade. Mas ele não deixava de ser um prematuro, precisava de ter atenção especial. Ele foi classificado no nascimento como um prematuro GIG, porque ele era um bebê grande para a idade gestacional, mas era um prematuro de 34 semanas. O nascimento prematuro, ele altera o estado emocional de toda a família, porque dependendo do grau de prematuridade desse bebê, a família fica em constante ali preocupação, tensa, estressada, ansiosa com o desenvolver desse bebê. Com o desenvolvimento dele ali dentro da UTI, os cuidados invasivos, os procedimentos que são feitos, isso gera um estresse muito grande na família. E nós da equipe de enfermagem temos o dever de acalmar essa família e prepará-los de forma correta. Por isso nós somos capacitados a cuidar desse bebê de acordo com o método canguru. Existe também uma iniciativa que se chama Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é a INHAC, que nós chamamos. Então, alguns hospitais que são hospitais credenciados como Amigo da Criança, outros que estão tentando credenciar, eles têm os cursos que preparam as equipes que atuam nas unidades neonatais, na maternidade, pronto-socorro, centro obstétrico, de acordo com o método canguru, para que eles estejam todos capacitados para receber esse bebê, essa nova família tão delicada. E como não se esqueçam, como eu disse, a atenção básica tem um papel fundamental no pré-natal para a orientação dessa família que vai ter um bebê prematuro, depois no retorno, que é a terceira fase, que é a alta hospitalar e o acompanhamento desse prematuro na atenção básica. E a especialista em aleitamento materno está ali juntinho para poder estar recebendo esse bebê, fazendo o processo de relactação, colocando esse bebê para sugar o seio materno e, enquanto ele ainda está internado, ajudando essa mãe a estar se preparando para amamentar esse bebê. Quem deve ser orientado, então, da família para cuidar desse bebê? Todos que fazem parte da família. É a mamãe, é o papai, os avós, os tios, todos da rede de apoio que vão estar ali junto com a mãe, com o pai e com esse bebê, precisam ser capacitados, porque o bebê prematuro é um bebê delicado, que requer muitos cuidados e todas as pessoas têm que estar falando a mesma língua para oferecer um cuidado de qualidade para esse bebê. E é papel nosso, da enfermagem, estar orientando essa nova família quanto ao cuidado desse bebê. Eu friso muito isso, que é um papel nosso da enfermagem, porque a enfermagem que passa a maior parte do tempo com o binômio, tanto na unidade hospitalar, quanto depois na alta, na atenção básica, na visita, na manutenção, no acompanhamento.
E uma coisa muito importante que você tem também que incentivar todas as mulheres que você atende é na doação. É muito importante doar leite humano para o banco de leite. Você sabe que um potinho de leite pode alimentar até 10 bebês. É muito importante que as mães que têm uma quantidade excessiva de produção de leite, uma hiperlactação, o seu bebê mama e está sobrando leite, seja doadora. Você, profissional de saúde, incentive a sua cliente, a sua paciente, a mãe que você acompanha a ser uma doadora. Porque a alimentação desses bebês das unidades neonatais, ela é principalmente de doação de leite humano. Claro que eles vão receber o leite da própria mãe, que vai estar ali naquele processo de ordenha. Mas eles precisam e muito da doação do leite humano. Então, se você tem condições de doar, doe. Se você tem condições, você tem uma cliente que está vendo que tem condições de doar, incentive para que ela seja uma doadora. Não tem banco de leite na sua cidade, tem na cidade mais próxima, tem como transportar desde que seja de maneira adequada. O leite materno da unidade do banco de leite, ele é seguro, ele é pasteurizado, as mulheres que doam passam por uma bateria de exames de sangue, então é feita uma triagem, é um leite confiável e ele salva muitas vidas. Então, incentive a doação de leite, porque a doação de leite é muito, muito, muito importante mesmo. Que tipo de orientação essa família vai precisar receber? Vai precisar receber orientação de banho, de vacina, de cólica, de como vestir esse bebê, que o bebê, ele sente calor igual a nós, os adultos, ele sente frio igual a nós, então o excesso de roupa é prejudicial, a falta de roupa de agasalho é prejudicial, tudo tem que ser de forma equilibrada, de forma adequada. Então, você que está acompanhando essa nova família que está chegando em casa, não tem que estar preparada apenas para amamentação, tem que estar preparada para orientar como um todo, para que essa família possa conseguir se adaptar a essa nova realidade. No processo que a mãe vai coletar o leite em casa e levar para a unidade neonatal onde o seu bebê estiver internado, então se ela coleta lá na unidade neonatal, ele é oferecido para esse bebê cru, o leite da própria mãe. Se ele é coletado em casa, ela vai congelar, vai levar para a unidade neonatal. Como que ela vai fazer esse transporte para a unidade neonatal? Primeira coisa, o leite ordenhado, ele pode ficar até 12 horas na geladeira, né? E 15 dias no freezer. Então, essa mãe vai estar... Às vezes acontece da mãe morar numa cidade próxima e o bebê está internado em outra cidade. Ela vai precisar transportar esse leite do lugar da cidade que ela está para onde o bebê está internado. Existem famílias que não têm condições de virem todos os dias na unidade neonatal. Existem casas de apoio em algumas cidades que a mãe fica lá enquanto o bebê estiver internado. Mas quando ela tem outros filhos menores que precisam dela, ela opta por voltar para casa e vir um dia sim, um dia não, né? Vem esporadicamente na unidade neonatal. Então, quando ela vier, ela vai trazer esse leite que ela estocou em casa. Ela tem que estar preparada e orientada de forma adequada de como ordenhar, de como estocar e de como transportar esse leite que vai ser levado para o seu bebezinho que está internado na unidade neonatal. E cabe a você, profissional, consultor em aleitamento materno, orientar de forma adequada essa mãe para que esse bebê receba o leite de acordo com as normas do banco de leite humano, na higiene, no processamento, no tempo que ele fica fora da geladeira, o tempo que ele vai ser transportado, que tem que ser numa caixa térmica, com gelinho e tal. Então, você é que tem esse papel fundamental de orientar essa mãe. Por isso que nesse mês o Novembro Roxo é um mês voltado totalmente para a conscientização do cuidado neonatal e esse ano de 2022 fala especificamente de garantir o contato pele a pele do bebê com seus pais, porque já foi estudado, já foi comprovado que isso melhora e muito o prognóstico de vida deste bebê. E depois, a terceira fase, que é a alta, é onde você entra mais ali assim, né? Já vai estar desde o pré-natal, como eu falei, com a orientação depois enquanto a mãe estiver com o bebê internado, mas em casa é onde essa família mais vai precisar da sua presença e da sua orientação. Então se prepare, se capacite, faça cursos, busque conhecimento em locais fidedignos que estão te informando de forma correta, informações baseadas no Ministério da Saúde, informações que são protocolos instituídos, que são coisas de verdade mesmo, são coisas de confiança, para que você possa orientar também de forma correta a família que você está acompanhando. Você também que é profissional e consultor em aleitamento materno, você tem que estar preparada para receber, às vezes, para orientar famílias que não estão no nosso país.
Agora, com essa era das consultas online, você pode orientar sim o aleitamento de uma família que não está aqui no Brasil. Você tem que estar preparado, então, ter o conhecimento de como são as regras dos outros países. Existe a Academia Médica de Amamentação, que ela é norte-americana e ela tem orientações também sobre a estocagem do leite. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, as regras do Ministério da Saúde do Banco de Leite Humano são 12 horas na geladeira e até 15 dias no freezer. Pela ABM, que é essa norte-americana, o leite pode ficar até 72 horas na geladeira e até 6 meses no freezer. Você tem então que ter conhecimento, tem que ter o estudo de como que é a orientação também no local onde você vai estar orientando essa família. Pode ser que você oriente uma família que não esteja no Brasil. Ah, mas o método canguru é aqui do Brasil. Não, existe o método canguru fora também. Então, você vai poder orientar pessoas que não estão aqui no Brasil. Às vezes são brasileiros que moram fora e você pode estar fazendo sim essa orientação. Tem condições totais de fazer atendimento de uma mulher que está amamentando online. Existe sim essa forma hoje com a tecnologia, principalmente agora depois da pandemia, melhorou muito a tecnologia e nós temos condições e ainda o nosso conselho, o Corém, e o COFEM, eles têm normas que regulamentam o atendimento online da enfermagem. Então, o aleitamento materno ele pode sim ser orientado de forma online, mas você tem que ficar atenta para as regras locais da onde você está orientando essa família, para que você possa orientar de forma correta. Não que se ela estiver fora você não vai passar as regras daqui do banco de leite, mas existem países frios, países gelados, que eles têm condições de durar mais tempo. E outra coisa, essa regra da ABM, ela é uma regra não é para doação, ela é uma regra para ordenha e oferta para o próprio RN, não é para doação. A norma do banco de leite ela é mais rígida, porque ela é para doação. E aí, por isso que fala que é das 12 horas na geladeira ou os 15 dias no freezer. Mas a regra da ABM, ela é uma regra para domiciliar. A mãe vai tirar o seu próprio leite, vai congelar, vai estocar e vai oferecer para o seu próprio filho, não é para doação. Então, ela é uma regra um pouco mais flexível. Aqui no Brasil, existem algumas mães que seguem essa regra. Eu não oriento essa regra em regiões muito quentes. Tanto é que essa regra também fala que pode ficar até 4 horas fora da geladeira o leite materno ordenhado cru. Se for um local muito quente, que tiver calor demais, não dá para seguir à risca essa regra. Então, ela tem que ser uma regra adaptada. A amamentação, ela não é engessada, ela é flexível e você vai estudar o caso da sua paciente, da sua cliente, da família que você está orientando de acordo com a necessidade, com a realidade de cada um. Mas capacite-se. O que eu tenho para dizer, que seja no cuidado neonatal do RN prematuro, que seja na orientação quanto à doação, que seja na orientação quanto ao transporte o acondicionamento desse frasco, busque capacitação e tenha conhecimento. E não é vergonha você não conhecer alguma coisa, mas se você não conhece e alguém te pergunta, você fala, não, então eu vou buscar conhecer esse assunto, que esse tema eu não domino, e depois eu vou passar uma resposta. Então vai e busca orientação para poder estar orientando essa família de forma adequada. Quando esse bebê que é prematuro vem para casa, essa mãe vai precisar de fazer o processo de relactação, você vai precisar então entender como que é o processo de sonda-peito, que é a amamentação sonda-peito, que usam a sondinha para ajudar o bebê a sugar o seio materno e receber o leite materno ordenhado, ou até mesmo fórmula, que pode acontecer em alguns casos desse bebê vir para casa com a fórmula, mas nós temos condições de ajudar essa família a apoiar para que não precise da fórmula, a mãe conseguir amamentar esse bebê com o seu próprio leite mesmo. Vai fazendo ali um estoque, se ela conseguir. Quando o bebê estiver já para vir para casa, ela já vai ter um estoquezinho para ir alimentando ele quando ele chegar, até que a produção dela se regule à sucção e à demanda desse bebê. Então é isso que eu tinha para vocês para hoje, para nosso mês comemorativo do Novembro Roxo, mês da prematuridade. A prematuridade é uma realidade, então 10% dos bebês nascem prematuramente. A realidade aqui do Brasil é um pouquinho diferente, é entre 11% e 12%. Mas você precisa estar preparada como profissional para orientar e para lidar com essa realidade dessa família que você estiver atendendo. Tem alguma dúvida sobre prematuridade, sobre a amamentação do prematuro? Deixa aí a sua pergunta que eu vou ter o prazer em responder. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para ajudar o nosso canal a crescer e para você também ficar sabendo quando nós tivermos novas postagens.